Se você foi uma criança ali entre as décadas de 80 e 90, com certeza você já brincou daquelas brincadeiras duvidosas, tipo do copo, da caneta, do compasso. Não? Então tá bom, vamos fingir que só eu fui uma criança apocalíptica, tá? Mas mesmo assim, se você não brincou, com certeza você já ouviu histórias assustadoras de pessoas que fizeram essa brincadeira e se deram muito mal. Claro que todas essas brincadeiras são adaptações do famoso tabuleiro Ouija, um instrumento muito usado no início do século XIX para contactar os mortos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma sessão de Ouija. Não, tô brincando. Nós vamos falar da origem dessa ferramenta, como ela funciona e se funciona mesmo. E se você chegou aqui agora, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza, o seu canal de astrologia tarô e essas bruxarias aqui. No mês de outubro eu criei essa playlist para comemorar o mês das bruxas e também o aniversário da Bruxeza, para que a gente possa ter esse espaço então para falar um pouquinho sobre bruxaria. Eu espero que vocês gostem. Bora lá? No início do século XIX, nós tivemos um boom do movimento espiritualista na Europa e na América do Norte. Era um período entre guerras, né? E houveram muitas mortes. As pessoas queriam realmente se apegar a algo para poder se despedir ou ter contato com seus entes queridos que foram embora. E nesse movimento surgiram vários médiuns, inclusive as famosas e controversas Irmãs Fox. O movimento espiritualista acabou se tornando algo grande e espetaculoso. E quando eu digo espetaculoso, eu estou falando de espetáculo mesmo. Os médiuns se apresentavam em grandes teatros. Aquilo tinha se tornado um show. Foi nesse momento que surgiram as famosas mesas girantes, que era basicamente um espetáculo quase que de mágica, onde as pessoas se encontravam para poder presenciar e experienciar esse fenômeno. Para falar bem da verdade, o espiritualismo acabou se tornando um jogo de salão para entreter as pessoas mais abastadas que estavam bem entediadas. Claro que com toda essa atenção das pessoas para o movimento espiritualista, começaram também a surgir os charlatões, como sempre. E vários escândalos começaram a vir à tona. E dessa forma, os médiuns começaram a perder a credibilidade diante das pessoas. Mas as pessoas não perdiam a credibilidade no espiritualismo, elas continuavam acreditando e elas se perguntavam: por que eu também não posso entrar em contato com os mortos? Por que eu preciso do médium para poder fazer isso? Foi então que as pessoas começaram a fazer uso de algumas ferramentas que eles viam os médiuns usando dentro dessas sessões. E uma delas era o uso dessas letras que acabavam sendo ordenadas ali e com algum objeto elas acabavam direcionando, né? Depois a ponteira foi usada para que você pudesse permitir que o espírito se manifestasse através daquele objeto, posicionando as letras que ele queria que fossem soletradas para formar uma frase, um recado. Foi aí, então, que um advogado, na época, que também era dono de algumas empresas, o Elijah Bond, viu nisso a oportunidade de criar um produto. E dessa forma ele acabou criando e patenteando o que nós conhecemos hoje como tabuleiro Ouija, aquela placa com as letras ordenadas, com sim e não, e a ponteira que vai direcionando então para cada letra para que esse espírito possa se manifestar. O nome Ouija, daí já é um tanto quanto controverso. As pessoas divergem bastante da origem desse nome. Muitos acham que é a palavra sim em francês e em alemão, oui e ja. Outras pessoas dizem que é, na verdade, uma palavra soletrada por um espírito durante uma sessão que teria dado nome ao tabuleiro. Mas nas pesquisas mais recentes que eu fiz agora, encontrei até uma pitadinha de feminismo, que esse nome teria sido dado para homenagear uma feminista da época, porque sim, o feminismo e o espiritualismo estavam ali meio que entrelaçados naquele período. Mas não importa a origem do nome, o que importa é que o tabuleiro virou uma febre. E sim, era um brinquedo, como cartas, dominós,
Vamos combinar que as pessoas também não tinham muito o que fazer naquela época, né? E, como eu disse, foi um sucesso. Geral começou a ter um tabuleiro Ouija em casa. E você pode estar se perguntando, nossa, mas a igreja não meteu o dedinho nisso não? Ninguém veio falar, tipo, galera, fica falando aí com o espírito, esse negócio não vai dar certo. Claro que a igreja falou, mas as pessoas não estavam importando muito com a opinião da igreja naquela época, não estava assim tão em alta, né, o papel da igreja naquela sociedade. E, na verdade, não estavam vendo nenhum problema naquele contato, muito pelo contrário, tinham pessoas que, inclusive, recebiam dicas de negócio desses espíritos e muita gente estava até prosperando com essa brincadeira. Até que deu ruim, né, gente? Porque uma hora dá ruim. Ali por volta da época da Grande Depressão, um homem acabou cometendo um crime dizendo que tinha sido mandado, né, por um espírito que tinha aconselhado ele a fazer aquilo através do tabuleiro Ouija. Daí a coisa começou a engrossar, foi ficando um pouco mais feia e a Ouija, ou o tabuleiro Ouija, acabou caindo um pouquinho ali no esquecimento das pessoas, mas ainda tinha uma outra pessoa que tinha um tabuleiro em casa. Mas não sei se vocês perceberam que até agora eu falei do uso do tabuleiro Ouija como uma brincadeira e também como um oráculo, né? E acreditem, o espiritualismo não inventou a roda, tá, gente? Muito antes do movimento do espiritualismo já existia a prática de povos muito antigos que faziam uso da necromancia, o oráculo dos mortos. A gente precisa lembrar que essa visão mórbida em relação à morte, essa visão negativa e até assustadora, é uma coisa muito nossa, né? Ocidentais aqui colonizados. Mas para os povos originários, para os povos mais antigos, a morte era só um estágio de vida, né? Era uma passagem, e a necromancia era uma maneira, sim, de entrar em contato com aqueles que já foram e usar, inclusive, dos oráculos, né? As necromancias era uma maneira de buscar um acolhimento ou até mesmo um aconselhamento dos nossos ancestrais. Mas é claro que isso não era feito ali, né, com o tabuleirinho, com as letrinhas, não. A necromancia muitas vezes era feita, o oráculo dos mortos era feita com ossos ou vísceras. Então, isso poderia ser um tanto quanto assustador para a gente nos dias de hoje, não é? Mas existem, sim, estudos que mostram que povos faziam o uso de ossos humanos, às vezes até mesmo daquele ancestral onde era jogado, tinha toda, lógico, né, tinha todo um sistema que era lido através daqueles ossos, era desenterrado, os ossos eram jogados e o pajé, o xamã, enfim, o líder, né, espiritual daquela tribo, leria aqueles ossos para entender qual que era a mensagem que aquele ancestral tinha para a família. E havia também o uso das vísceras, né, onde algum animal que era escolhido para sacrifício era morto e assim era aberto e o líder espiritual leria dentro das vísceras daquele animal aquilo que estava predestinado para aquela família ou para a colheita, né? Um aconselhamento realmente de como aquelas pessoas poderiam se portar da melhor maneira possível. Ok, até aí assustador, né? Vamos desenterrar a tia para a gente poder saber ali, né, o que vai acontecer mês que vem? Eu sei, é um tanto quanto estranho para a gente, mas muito natural para essas pessoas que encaravam a morte como realmente um movimento de passagem. Mas, pelo que vocês puderam perceber, nada tinha a ver com demônios, muito menos com possessões, até mesmo no período do espiritualismo. Então, de onde que vem essa ideia de que, ao manipular o tabuleiro Ouija, uma pessoa pode ser possuída ou pode ser atormentada por alguma entidade maléfica? De onde será que essa história veio? A culpa dessa má fama do tabuleiro Ouija é de Hollywood. No finalzinho da década de 60 e início da década de 70, começaram a surgir vários filmes de terror com demônios, diabos, possessões, começando ali do Bebê de Rosemary, talvez não o primeiro, mas com certeza um que impactou muitas pessoas, logo seguido do famoso O Exorcista. Se você já assistiu o filme, talvez tenha assistido há muito tempo, você deve se lembrar de que a Regan, a menininha do filme, ela começa jogando o tabuleiro Ouija e a partir dessa brincadeira é que a menina passa a ser possuída pelo Pazuzu. Talvez você não saiba, mas essa história do exorcista foi inspirada num possível exorcismo de um garoto que foi nomeado como Roland Doe.
Mas a verdade é que o nome real dele nunca foi revelado pela Igreja Católica. Esse menino teria passado por um exorcismo muito pesado, assim como a Regan do filme. E assim como no filme, dizem que ele foi possuído após usar o tabuleiro Ouija para tentar entrar em contato com a tia falecida que havia jogado o Ouija com ele um tempo antes de morrer. A verdade é que na década de 70 houve o famoso pânico satânico nos Estados Unidos, onde tudo era o diabo. As pessoas, a partir desse momento, então, começaram a ter uma referência do que era uma possessão demoníaca. As pessoas, inclusive, depois que assistiam ao filme, começavam a apresentar sintomas muito parecidos com o da Regan, por conta dessa sugestão, por as pessoas acabarem ficando muito impressionadas com o filme. Realmente, se ainda hoje o filme é impressionante, imagina na época. A verdade é que o tabuleiro Ouija até hoje ainda é muito vendido, e até aqui no Brasil a Estrela uma vez, não sei se vocês vão lembrar, eu entregando a idade, a Estrela uma vez se aliou a Mônica Bonfilho para fazer o tabuleiro dos anjos. Eu acho que chamava Fale com seu anjo, era alguma coisa assim, que era um Ouija, gente, era basicamente um Ouija exatamente igual, que a gente podia ali mexer também a ponteira para poder falar com o nosso anjo. Então, assim, o Ouija é perigoso? Não é perigoso? Eu acho o Ouija perigoso, mas não quer dizer que ele funcione. Ficou confuso? Então deixa eu tentar explicar. Eu não acredito que um espírito movimente a ponteira. Até porque, como eu disse, eu fui uma criança que brincou muito da brincadeira da caneta. Totalmente inconsequente, totalmente desmiolada, brincava demais, gente, na escola ainda por cima. E eu tenho absolutamente certeza de que nenhum daqueles momentos aquele copo se mexeu, aquela caneta se mexeu. Mas eu sabia o efeito que aquilo causava nos meus colegas. E é assim que a Ouija trabalha. Ninguém pega um tabuleiro Ouija simplesmente e começa a colocar a mão ali na ponteira e vamos aqui. Não, as pessoas acendem uma vela, as pessoas apagam a luz, formam um círculo, rezam uma oração de proteção. Só aí você já está criando uma egrégora de tensão, de preocupação, de um possível risco em relação àquilo. Todo aquele sentimento já vai sendo gerado e claro que vai ter um mais sensível ali que vai ficar mais impressionado e aquilo vai pegar em cheio. Existem vários estudos científicos, inclusive, que o nosso cérebro é capaz de mover aquele objeto ali e acreditar piamente que não está movendo. Então eu não acredito que o espírito se manifeste através da Ouija. Porém, isso não quer dizer que com aquela egrégora de medo, de tensão, de pânico que você pode gerar em algumas pessoas, que isso não vai lhe fazer mal. Às vezes você não está muito bem, sua energia não está legal, né? Eu falo até psicologicamente, às vezes você não está bem. E você resolve fazer uma brincadeira que parece inofensiva e aquilo pode pegar em pontos muito delicados para você. E claro, né, se você está criando essa egrégora de chamar uma entidade, de chamar alguma coisa, nada impede de que realmente alguma coisa acabe colando em você. Porque em momento algum eu estou dizendo que essas coisas não existem, eu estou dizendo que ela não se manifesta através do tabuleiro. Então, para que arriscar? Entre fazer e não fazer, eu digo a você, não faça. Hoje a gente tem tanta coisa que pode aí divertir a gente, ocupar, né, a nossa mente. Vai ver um filme, vem aqui assistir um vídeo meu. Não tem por que você ocupar o seu tempo com um objeto que pode acabar gerando em você um estado impressionante. E assim como eu falei no vídeo anterior sobre os bonecos, sobre a egrégora em torno da Annabelle, você acabar passando por situações desagradáveis na sua vida por conta dessa egrégora manifestada, ou até mesmo alguma forma de pensamento, ou até mesmo alguma entidade que você pode acabar atraindo para a sua vida. Desnecessário. Eu acredito que a comunicação com os mortos é possível, mas não acredito que seja feita assim de uma forma tão leviana, e nem deve ser visto dessa forma. Dentro da magia, da bruxaria, existe um histórico de necromancia muito antigo, mas como eu disse, tudo isso era feito de forma extremamente respeitosa e por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. O Ouija é cult, o Ouija é pop, mas não é brincadeira para criança nem para adulto. Acho que a gente já tem problema demais para a cabeça.
Esse é o nosso último vídeo, pelo menos por enquanto, dessa playlist de comemoração do mês das bruxas, e eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente ano que vem a gente volta para celebrar de novo e eu trago mais vídeos curiosos assim para vocês. Espero que vocês tenham aprendido algumas curiosidades aqui comigo. Se você não assistiu os outros vídeos, aproveita e maratona essa playlist. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo sobre tarô. E também sempre que tem uma movimentação no céu, eu trago vídeo de astrologia para vocês. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes, em todas elas eu sou @Dani_Bruxeza, assim você não perde nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, agradeço todos que acompanharam essa playlist especial. Espero que tenham gostado. Um beijo da bruxa e até a próxima.